Saudações, pessoal! Hoje eu venho trazer um conteúdo sobre como funciona a consultoria, sobre como funciona a consultoria, ou melhor, como contratar uma consultoria em metrologia, em cálculo de incerteza, para ajudar você a fazer estatística no laboratório, né? Seja até mesmo pela incerteza, ou por uma validação, ou pelo controle de qualidade que você está desenvolvendo nas suas medições, né? Basicamente, eu dividi aqui em 3 tipos básicos de contratação e eu vou explicar vantagens e desvantagens. A primeira e mais comum forma de demanda de uma consultoria é por um treinamento, curso ou oficina, né? A questão do treinamento, ele deveria resolver um problema pontual, né? Só que, em geral, os laboratórios querem resolver um problema maior apenas com treinamento, ou apenas porque foi exigido por parte da auditoria que se realizasse um treinamento para testar o conhecimento do laboratório ou para aumentar o conhecimento naquele nicho específico, né, de demanda, por exemplo, em cálculo de incerteza. Então é muito comum ter a demanda do curso de cálculo de incerteza por causa da exigência da auditoria. Só que aí tem um problema. Se você não entende o raciocínio da metrologia dentro de todo o contexto da sua empresa, do seu laboratório, é muito fácil que o treinamento seja rapidamente esquecido ou não seja muito bem implementado. Então existe essa demanda, esse problema na contratação desse tipo de serviço, porque o treinamento pode ser, por exemplo, 16 horas, 24 horas, 32 horas, tem uma carga horária, seja ele presencial ou online. Porém, quando está sendo desenvolvido, ali é tudo mil maravilhas, porque o instrutor está lá explicando, desenvolvendo planilha, desenvolvendo raciocínio. Quando o treinamento acaba, é que o problema começa a acontecer. Aí vem as dúvidas, aí a planilha se perde, aí o aluno que mais aprendeu no treinamento, ele sai, vai para trabalhar numa outra empresa, ele sai do país, sai daquela instituição, né, muda de carreira, enfim, acontece uma série de coisas. Então o treinamento, ele não tem um viés muito forte de consolidar o conhecimento institucional, a gestão do conhecimento institucional dentro do laboratório. Ele tem esse risco, ele tem essa desvantagem. Ele tem a vantagem de ser um atendimento de demanda rápido, de atender a auditoria com certificados da forma que a auditoria exige, mas ele tem essa desvantagem. Com isso, então, pode-se desenvolver a oficina. O que é a oficina? É um tipo de treinamento mais prático. Aquela história, né? Menos apresentação de slide, mais prática, mais planilha, que tem o objetivo de diminuir um pouco essa desvantagem do treinamento em si. Só que a oficina também funciona mais ou menos da mesma forma. É menos apresentação e mais prática, mas ela atende uma demanda pontual de um conhecimento específico daquela área, por exemplo, cálculo de incerteza. Então o instrutor senta, desenvolve a planilha, desenvolve o raciocínio, junto com os estudantes ou com quem estiver fazendo o treinamento, e aí sim, dali, o fruto do trabalho da oficina é o desenvolvimento do cálculo, das planilhas, da memória ou da validação das planilhas, como o laboratório desejar. Mas existe também essa questão de demanda pontual. E junto, né, treinamento, oficina, seria uma segunda forma de contratação bem similar a essa primeira, que é a consultoria de curto prazo. A consultoria de curto prazo, ela visa o atendimento de uma demanda também específica, pontual, para resolver uma planilha, para ajustar um ensaio, um modelo novo, para aumento de escopo, aí a pessoa pede mais planilhas, ou pede cálculo, ou pede um misto, né, de serviço, revisão de documento, elaboração de novos documentos, junto com treinamento também pode acontecer, mas ela continua carregando essa questão de ser uma demanda pontual, de não consolidar a gestão do conhecimento do laboratório. E com isso o consultor vai cobrar as suas horas, uma carga horária de consultoria, seja presencial, seja remota, né? Também carregando a mesma questão, o mesmo risco da primeira demanda, que seria treinamento e oficina. Portanto, eu coloquei aqui uma terceira forma, né, que é pouco utilizada pelos laboratórios, que é a consultoria de longo prazo, que é uma consultoria diferente. Poucos notam a importância de ter ali a assistência de longo prazo e as vantagens que ela oferece. Em primeiro lugar, é a vantagem de não mais concentrar numa demanda pontual. Ela é uma demanda estratégica, ela é uma demanda de médio e longo prazo. Portanto, o consultor ele vai poder ter tempo de avaliar seus documentos,
alinhar todos os procedimentos com planilhas, né, com os cálculos envolvidos, com as metodologias, com os mensurandos que foram elaborados ao longo lá das planilhas e dos cálculos de incerteza que você contratou, e deixar toda a parte documental bem alinhada, e também a prática do controle de qualidade. Então o acompanhamento ele é muito melhor. Ele não é uma demanda específica que o consultor simplesmente vai lá, executa e depois vai embora. E aí o laboratório fica perdido, como quase sempre acontece, né? Aí tem que chamar o consultor de novo. Não, a consultoria de longo prazo ela elimina esse problema. Porque se você faz um contrato lá por 3, 4, 6 meses, ou até mesmo 12 meses, você vai ter as duas grandes vantagens, que é, primeiro, a demanda técnica sendo atendida de forma diluída no tempo, ou seja, você não vai ter aquele problema de, nossa, me surgiu uma dúvida, vou ter que ligar para ele de novo, vou ter que entrar em contato com ele de novo. Não, você vai ter o consultor ali próximo a você, dedicando algumas horas da sua semana ou do seu mês para aquela demanda, para aquele laboratório. Vai ter um projeto, vai seguir um cronograma de projeto, que é muito mais bem elaborado e diminui os riscos de simplesmente ficar contratando por demandas pontuais. E aí você tem aquele acompanhamento, né? E aparentemente, você pode me perguntar, mas isso vai ficar muito mais caro? Não, com certeza que não, porque se você usar o próprio fluxo de caixa, a própria receita do laboratório mensalmente nesse contrato de longo prazo, fica muito mais fácil, porque se você contratar um treinamento, por exemplo, se esse treinamento te custar R$3.000, provavelmente você vai ter que desembolsar os R$3.000 de uma vez, ou no máximo dividir de 2 vezes se o consultor aceitar. Eu geralmente divido 2 vezes para boa parte do serviço, né? Mas não são todos que aceitam. Mas se você fizer uma consultoria de médio e longo prazo, automaticamente todo o valor de carga horária, se você contratar, por exemplo, 40 horas, 60 horas ou 100 horas de consultoria, ela vai ser diluída nos meses que foram sendo utilizadas de acordo com o cronograma, né? Então, em vez de pagar, por exemplo, vamos supor que você contratou uma consultoria que o valor total dela fosse R$20.000. Não, você com 10 meses consegue diluir, né? Pagando, por exemplo, R$2.000 a cada mês. Fica muito mais vantajoso para o laboratório e diminui os riscos de ficar atendendo demandas pontuais, tendo que ficar entrando em contato com o consultor novamente, contratando novamente. Não, você já pede o acompanhamento longo para poder revisar os seus procedimentos, elaborar novos procedimentos, fazer reuniões de alinhamento com a estratégia do laboratório, com o que ele precisa, com os seus objetivos perante o seu serviço prestado à sociedade e ao cliente. E aí sim, você vai ter ali um pacote de entregas dentro daquele cronograma que foi estabelecido, que é muito mais vantajoso. Então, esse vídeo eu gravei esse conteúdo justamente para estimular aqueles laboratórios que têm interesse em melhorar a sua estatística, o seu cálculo de incerteza, o conhecimento metrológico da instituição, que pensem melhor na consultoria de médio e longo prazo, né, que são aquelas de no mínimo 3 meses até 12 meses, né, 6, 8, 12 meses, para poder fazer esse acompanhamento. Estou começando uma experiência nova nesse sentido agora e espero que vocês também pensem com bastante carinho a respeito desse tipo de contratação, que vai diminuir os riscos dos seus processos, vai facilitar e vai diluir o valor de hora no tempo, né? Provavelmente o consultor vai estar mais aberto a fazer um valor de hora, inclusive base mais barato, porque você está contratando muitas horas ao mesmo tempo, e diluindo o pagamento ao longo de vários meses, ou N meses, quantos forem contratados. Tá certo? Então eu gravei esse conteúdo justamente para alertar quanto a isso. Se a sua demanda for pontual, tudo bem, você contrata o treinamento, contrata a sua oficina, contrata a sua consultoria de curto prazo, mas elas não são os mais indicados para você consolidar a gestão do conhecimento do laboratório, porque ali o consultor dá as suas 8 horas, suas 16 horas, depois ele vai embora. E aí ele pode te dar assistência ou não. Ele pode cobrar mais se você pedir novos serviços, sendo que é muito melhor quando você passar de uma auditoria, ou seja, a sua primeira auditoria, ou entre a primeira e a próxima, ou caso queira fazer uma extensão de escopo, você tem ali um contrato de longo prazo que vai te facilitar demais, ter um acompanhamento de um determinado número de horas, né, e o pagamento sendo diluído ao longo do tempo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.